Boa noite, irmãos. Hoje é dia 2/7/2023, domingo. Nós somos a Igreja de Interlagos, uma igreja cristã, e estamos aqui para falar da palavra de Deus. Hoje, o pastor Hélio Piovisan, filho, vai falar sobre a marca da besta ou a marca do Evangelho. Esteja à vontade para passar essa palavra para outras pessoas, para anotar, e se você tiver dúvida, mande um e-mail no faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. Nossos cultos, então, são gravados, eles estão no YouTube, no canal Igreja de Interlagos. Você também pode participar desses cultos ao vivo, entrando no nosso site, que também é www.igrejadeInterlagos.com.br. Lá você vai encontrar um botão ao vivo e, estando no horário dos nossos cultos, você clica para você poder entrar nessa sala. Entrando, você entre com a sua câmera e o seu microfone desligados. Amém? Você é muito bem-vindo. Temos também outras redes sociais, no Instagram, no Facebook, que você possa se sentir acolhido pelo amor de Jesus e pelo amor dos irmãos. Amém? Então, vamos participar desse culto, que o Senhor possa penetrar no seu coração com a palavra viva, uma palavra viva e eficaz. Amém? A gente vai fazer uma pequena oração. Mesmo que você estiver na gravação, feche os olhos para você poder se concentrar na oração, amém? Senhor Deus, nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor Deus, revolucionar as nossas vidas, revolucionar nossos corações, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter o conhecimento, mas também nós queremos sentir o teu poder, Senhor, porque o teu evangelho é poder, Pai. O teu Espírito Santo, Senhor, possa abalar nossas vidas, Pai, para que nós possamos sentir, Senhor Deus, o calor do teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor Deus, essa palavra, abençoe todos os que ao ouvirem, Senhor Deus, que possa trazer diferença na nossa vida cristã. Senhor Deus, acorda a tua igreja, Senhor, acorda, Senhor, os cristãos desse país, Senhor, que eles possam estar neste momento, Senhor, prestando atenção do que está acontecendo e prestando atenção nas palavras que estão sendo proferidas pelos pastores, Pai. Em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Glória a Deus. Bom, para quem não me conhece aí na gravação, eu sou o pastor Hélio Piovesan, né? E hoje eu vou trazer uma palavra bastante interessante. Uma parte dessa palavra é minha, outra parte é de um outro pastor, pastor Paulo. Essa primeira parte eu achei muito legal, muito interessante. Como eu já tinha essa ideia e aquilo que ele falou veio muito ao meu encontro, ao encontro do que eu penso, da maneira como eu penso, e eu quero trazer essa mensagem para vocês. A marca da besta ou a marca do evangelho, né? Então, vamos entender aí, vamos começar a ler Apocalipse 13, de 11 a 18. Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para você. Só um minutinho. Você já deve estar vendo aí, certo? Muito bem. Então, vou aumentar aqui. Apocalipse 13, de 11 a 18. Fala assim: e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão.
e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo, né, faz descer dos céus à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem, e o seu número é 666. Então tá aí. Famosíssimo texto, né? Todo mundo se pela de medo, né? O meu número de telefone fixo aqui em casa é 5666. Eu costumo falar que não é o número da besta, é o número do besta, né? Brincadeiras à parte, mas esse número 666 é um número famosíssimo, principalmente nos filmes, né? Filmes de terror, filmes... Eu nem me lembro mais, como é que é o nome daquele filme lá? Como é que é? Exorcista, o Exorcista, e assim vai, né? E muita gente associa, né, o número 666 como sendo uma marca física, né? Vai estar aqui, ó, 666, ou aqui, ó, 666, né? Mas o que é realmente a marca da besta, né? Porque, irmãos, é assim, a cultura ocidental, ela, principalmente depois da imprensa, né, depois de Gutenberg, essa cultura ela foi massificada. As pessoas começaram a escrever livros de terror para vender, Edgar Allan Poe, tem vários aí, né, e que escreveram vários títulos de livros com terror, associando Satanás, diabo, Satã e essas coisas, e sempre dando aquela, vamos dizer assim, aquele pano de fundo sombrio, aquele pano de fundo horroroso, com o Baphomet, né? O Baphomet, vocês sabem o que é o Baphomet, né? Eu vou mostrar aqui um Baphomet para você. Baphomet. Eu vou botar uma imagem de um Baphomet aqui para você. Quer ver que coisa horrorosa? Esse aqui, ó. Esse aqui é interessante. Eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Só um segundinho que eu vou... Então tá aí, ó. Esse é o Baphomet. Tá vendo? Ele é uma espécie de um bode, né? Ele tem uma parte feminina e aqui, isso aqui é uma parte masculina, né? E ele está sentado em cima do mundo, né? É uma imagem horrorosa, né? É uma coisa assim grotesca, né? Deixa eu interromper aqui, voltar aqui para vocês, né? É uma imagem feia demais, né? E existe essa associação dessa imagem horrorosa com Satanás, né? Só que Satanás não é uma coisa física, né? Ele não é físico.
ele não está no nosso meio fisicamente. Você não vê Satanás atravessando a rua. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e que o diabo, né, está ao nosso redor, ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a imagem não é bem esta que é colocada, mas para poder vender, para poder fazer filme, para essas coisas, né? Então usa-se esta imagem, né? E aí a gente fica com medo, né? Você começa a ler o Apocalipse, e o Apocalipse dá medo, né? Porque, primeiro, ali tem uma visão do que vai acontecer no final dos tempos, né? A gente não sabe se isso é antes ou depois da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, não sabemos. A gente tem que lembrar que o livro de Apocalipse, ele é um livro bastante alegórico, né? Você não vê muita coisa ali, física, alguma coisa que seja, né? Basta ver esse texto que a gente acabou de ler, né? É muito alegórico, né? Então, eu não creio que seja uma coisa física, esse 666, né? Um número mesmo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Essa palavra vai ficar um pouquinho longa, mas vocês vão ter paciência e vocês vão ver. Teve uma época, há uns 40, 50 anos atrás, começou a surgir o tal do Código de Barras, né? O Código de Barras é aquele código que você encontra em qualquer produto, né? Então, todos os produtos têm um código de barras. Fica mais fácil lá para a moça do supermercado poder fazer a leitura. E eu lembro quando eu era pequeno, a gente ia no mercado, a caixa registradora do mercado era um negócio grande e ela ia batendo os dedos nos valores e puxava uma alavanca. Você lembra disso? Ela batia o dedo, baixava a alavanca. E assim ia fazendo a conta. Hoje não, hoje tem um scannerzinho de mão que você vai lá, clica em cima do código de barras, já tem o valor, então é muito mais rápido, muito mais fácil. Quando surgiu o código de barras, veio a ideia de que o número da besta seria a gravação do código de barras, né? Porque tem gente que diz, deixa eu pegar um código de barras aqui para mostrar para vocês. Código de barras, vamos pegar uma imagem e eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos pegar essa daqui. Então, a imagem do código de barras, só um segundinho para eu compartilhar. Pronto. Código de barras é esse trem aí, né? Você está vendo aqui, ó, antes desse 4, perto do 7 e perto do 2, um pouquinho depois do 2, o pessoal dizia que são valores 6. Então ficaria 6, 6, 6. O código de barras seria o número da besta, né? E que esse código seria tatuado, uma tatuagem invisível, e que seria tatuado ou na mão ou na fronte. Agora veio o microchip. Então, você pode colocar um microchip bem pequenininho, do tamanho de um grão de arroz, implantar ele subcutâneo na pele. Ou então, a vacina da Covid. Surgiu até esses boatos aí, que a vacina da Covid tinha lá, internamente, o número da besta. Que quem se vacinasse estaria se marcando com o número da besta. Bom, me desculpe, irmãos, mas eu não penso assim. Se você analisar a Bíblia com mais detalhes, você vai perceber que a Bíblia, ela é enigmática, né? Ela tem um lado enigmático, né? O Apocalipse é um livro cheio de enigmas, tá certo? E a gente pode ver isso no próprio Apocalipse, né? O próprio Apocalipse diz isso, quer ver? Vamos lá em Apocalipse 7, 2 e 3, só para vocês terem uma ideia.
Apocalipse 7, 2 e 3. Então, ele fala assim, né? Ele fala assim: e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Percebe que isso aqui é um enigma? É muito enigmático isso aqui, né? Precisa ter alguma revelação de Deus. E ele está falando aqui, ó. Ele está falando do selo do Deus vivo, tá vendo? E vai colocar esse selo nas testas dos servos do nosso Deus. Por exemplo, Apocalipse 9, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Então, peraí. Como é que pode, né? Testa é isso aqui, né, irmãos? Aqui é testa. Então, eu não tenho nada marcado na minha testa. Nunca fiz tatuagem. Não gosto de tatuagens. Né? Não é questão, uma convicção pessoal. Não gosto, só isso. Então, tá aí, mais um selo. E aí, será que aquele selo, aquela marca na testa e na fronte da mão, será que aquilo é físico? E você vai perceber que não é físico, de jeito nenhum. Como é que você sabe que uma pessoa ela é cristã? Como é que você sabe? Conversando com ela, conversa comigo. Você vai perceber na minha fala, né, o meu cristianismo. Você vai ver que a minha vida expressa o cristianismo. Percebe? Você quer ver? Vamos abrir em Efésios 4:30 e você vai entender uma coisa. Olha que legal, Efésios 4:30. Olha que interessante que ele fala aqui. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, estáis marcados para o dia da redenção. Ou seja, eu estou marcado, mas eu não tenho marca física nenhuma. Não é? Nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, é uma marca espiritual, uma marca moral. Somos o povo de Deus, né? Pois nós temos esta marca. Você quer ver a questão do batismo? Em Romanos, capítulo 6, olha só. Ou não sabeis todos quanto fomos batizados na sua morte? Ou seja, o batismo é a expressão daquilo que eu tenho dentro do meu coração. De sorte que fomos com Cristo sepultados pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Não é uma marca física. O batismo, percebe? Não dá. É uma marca espiritual. É uma marca espiritual na mente e na mão. E eu vou explicar para vocês o que significa na mente, na testa e na mão. Né? Então vamos lá. Aí é que mora o perigo. Aí é que está a resposta e eu vou mostrar para vocês.
O que é que significa na testa? Na testa significa na mente. Né? Se eu sou submetido ao reino de Satanás, eu tenho o reino de Satanás na minha mente. Nós teremos nas nossas mentes presas ao pecado, presas ao sistema mundano de governo do anticristo. Olha a política entrando nessa história. O anticristo vai governar. É o que a Bíblia nos diz. O anticristo vai governar. Há um sistema político nessa história. E eu acho bom, meu irmãozinho, se você entrou aqui e está ouvindo isso, reflita sobre as suas convicções políticas. Reflita. Tá? Muito. A besta é um sistema político, militar e religioso. Veja o sistema mundano que governa o mundo. Prestem atenção. Pedofilia, ideologia de gênero, aborto, casamento homoafetivo, promiscuidade, libertinagem, idolatria e assim vai. Você conhece algum sistema político que é a favor da ideologia de gênero? Você conhece algum sistema político que é a favor do aborto? Que é a favor da pedofilia? Ou a favor do casamento homoafetivo? Você conhece algum sistema assim? Então toma cuidado. Toma cuidado, porque este sistema é o sistema da besta. É a maneira como a besta vai agir. Aquele que se submete a esse sistema é aquele que está marcado com a marca da besta. Então não precisa ser uma marca física. Você não precisa ter 666 na testa. Não. É na mente. Você tem o 666 na sua mente. Quando você começa a achar normal casamento homoafetivo, aborto, pedofilia, você acha normal a pedofilia? Você acha normal a promiscuidade? Você acha normal? Faz parte do seu arcabouço de princípios? Então você, infelizmente, está marcado com a marca da besta. Você tem um 666 na sua testa. Então, primeiro na mente, a submissão, a consciência presa, cativa ao sistema. E a segunda parte, na mão. O que significa na mão? Na mão são as atitudes, são as ações. A Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. E eu vou fazer coisas, o que eu tenho dentro da minha mente. Eu vou agir conforme os valores que eu tenho. Por isso que é na testa e na mão. O Apocalipse foi escrito no século I, depois de Cristo. Eu não sei exatamente a data, mas o que eu sei, quem imperava em Roma nesta época era Domiciano, o imperador. E ele rogou para si, ele pegou para si o título de Deus e Senhor, fazendo com que o povo adorasse Domiciano como Deus. Entendeu? Como Deus. Então o povo era obrigado, em cultos, reverenciar e adorar a Deus. Parece que a Coreia do Norte é... né? Hã? Concorda? Na Coreia do Norte, o pessoal adora o rapaz lá. Como é que é? Não me lembro o nome dele. Aí eu vou colocar mais uma coisa interessante aqui para vocês. Se a marca fosse física, né? Se a marca fosse física, do tipo assim, olha, agora você vai ter que entrar na fila para colocar a marca na sua testa. Senão você não vai poder comprar nem vender. Tá certo? Então é só você resistir e não colocar. Você não precisa nem acreditar em Jesus. Você fala, não quero.
Ora, se eu falo que eu não quero a marca da besta, suponha que ela, vamos pensar que ela seja física, e alguém fale assim, olha, você vai ter que pôr a marca, vou ter que tatuar a marca da besta que está na sua testa. Então, se eu falar não, eu não preciso nem acreditar em Jesus para entrar no céu, para receber a vida eterna. Percebe? É só eu resistir. Por isso que ela não é física, irmãos. Ela não pode ser física. Porque se for física, né, então eu garantiria a entrada no céu puramente por obra e não pela graça. Nós recebemos a vida eterna pela graça, não é isso que está em Efésios? Não é? Nós recebemos pela graça, não tem obra. Você não precisa fazer nada para entrar no céu, só basta crer. As obras é para a gente andar nelas, como está lá, né? Tá certo? Então, irmãos, não pode ser físico. Ah, mas como é que vai rolar esse negócio aí do... Como é que vai rolar esse negócio aí do comprar e vender, não poder comerciar, não poder fazer essas coisas? Como é que rola esse negócio aí? Vou te explicar como é que é. Vai chegar um tempo em que os cristãos serão impedidos de trabalhar porque confessam a Cristo. Você vai lá numa empresa, você achou lá o seu... Viu um anúncio, antigamente a gente via anúncio no jornal. Aí você vai lá e vai fazer uma entrevista. Aí aquela empresa, ela percebe que você, pela entrevista, que você é uma pessoa que tem princípios cristãos. Então, o que ela fala? Não vou te contratar. Então você vai perder espaço na sociedade. Entendeu? Então vai perder espaço. Os cristãos vão ter impostos dobrados. Vão perder seus empregos. Aí você está num dia lá trabalhando, de repente a empresa foi obrigada, por ideologia, a demitir os cristãos. Você perde o emprego, não pode comprar nem vender. Não pode fazer nada. Ou seja, você vai perder o espaço financeiro na sociedade. E aí, por exemplo, alguns países já acontecem isso, né? As pessoas, como a gente já viu agora há pouco, né? Teve uma família inteira que foi condenada à prisão perpétua lá na Coreia do Norte porque estavam fazendo um culto a Deus, um culto cristão. Até uma criança de 2 anos de idade pegou a prisão perpétua por causa da família. Então, irmãos, toma cuidado com as suas convicções políticas. Presta bem atenção no que é que você está convicto. Cuidado. E nunca se esqueça, Jesus, ele não é coletivista, ele é individualista. Jesus, ele não veio salvar a nação, ele veio salvar a pessoa. Jesus, ele é um sujeito pessoal. A crença em Jesus é pessoal. Cuidado, irmãos, com as suas convicções políticas. Então, está aí explicado o que é, né, a marca da besta. Eu acho isso muito interessante, porque se você é um cristão convicto, cheio do Espírito Santo, se você não vai se deixar levar pelo sistema. Nós vamos ter que aguentar a bucha da perseguição, nós vamos ter que aguentar. Por isso é importante a gente ter confiança no Espírito Santo. Percebe? Nós precisamos ter confiança no Senhor Jesus. Nós precisamos ser pessoas de convicção muito profunda no Senhor Jesus. Porque no dia que acontecer a perseguição, espero que não aconteça, mas se o dia que acontecer a perseguição, você vai estar convicto, fortalecido, você não vai ser enganado. E eu sempre falo isso. Quando a gente leu aqui em Apocalipse, eu vou mostrar de novo para você. Em Apocalipse 13, ele diz o seguinte, quer ver que interessante? Apocalipse 13, eu já li isso aqui diversas vezes, né? Só um segundinho aqui. Aqui, ó, pode ser esse versículo aqui. Né? O 14, olha que interessante.
essa besta, ela engana os que habitam na terra com sinais. Ela engana. Eu não sei se você consegue entender o que significa isso aqui. A besta engana. E eu vou te mostrar. O que significa engano? Então, por exemplo, você vai... Por exemplo, o carro da Rosana está com defeito, está com problema, está vazando um pouco de óleo. Aí eu vou ter que levar esse carro no mecânico. Aí eu levo no mecânico bem mequetrefe, bem ruinzinho. E ele vai lá, olha e fala, ó, problema nenhum não, já quer uma sujeirinha, tá. Ou então ele olha lá e fala assim, olha, eu tive que trocar o retentor do motor, porque isso, porque aquilo, ó, custou R$3.000. E não era nada disso. Era só um anelzinho que precisava ser trocado lá, porque estava não sei o quê, papapá. O engano, a grande característica do engano é a ignorância, né? Por que eu fui enganado pelo mecânico? Porque eu não conheço nada de carro. Se eu conhecesse automóveis, se eu conhecesse a mecânica, eu não seria enganado. Não sei se você está conseguindo entender. Você quer ser enganado pela besta? Você não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. Não se instrua. Não se fortaleça. Sabe por quê? Porque o crente que lê a Bíblia, o crente que se fortalece, o crente que busca as coisas do Evangelho, ele não será enganado. Historicamente, eu, particularmente, né, eu falando, eu sempre aqui na igreja, eu sempre combati as historinhas pueris infantis. Como eu preguei na sexta-feira passada, se você não viu minha pregação na sexta, veja. Está aí no YouTube, você pode procurar lá. É a parte 4. O nome é desculpa, o nome é Jesus Cristo, Filho do Homem, parte 4. Vai lá, assiste. E você vai ver como eu combato muito esta ideia pueril, essa ideia fraca. Ah, o sujeito morreu, aí a mãe fala para a filhinha assim, olha, o vovô está lá no céu agora. Está lá, virou uma estrelinha no céu. E a gente acaba acreditando nessas coisas, né? Isso vai se tornando uma cultura. E não é isso que diz a Bíblia. Você não quer ser enganado? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Frequente uma igreja evangélica. Vai atrás. Né? E assim você não será enganado. Porque lembre-se desta palavra que eu estou te falando. O engano só acontece para o ignorante. Aqui, não estou dizendo ignorante de maneira pejorativa, estou falando de ignorante é aquele que não conhece o assunto. Você não quer ser enganado? Então não seja ignorante nas questões espirituais. Aprenda. Muita gente pensa que sabe muita coisa e na realidade está cheio de historinha na cabeça. Bom, continuando. Ora, então essa é a marca da besta. Então vamos falar agora de marca mesmo. Marca, que é o que eu quero instruir você. Vamos discorrer um pouquinho. Nós falamos sobre a besta, que eu acho que a besta, aquela marca do 666, lá não é, na realidade, fisicamente, é espiritualmente, né? Você já entendeu sobre isso. E agora eu vou falar sobre a marca, né? Quando você... Vamos pegar uma marca de roupa, por exemplo, né? Então você vê muita gente aí com marcas. Eu vou falar da minha época, né? Eu tenho 60 anos, então eu tinha loucura para ter uma calça Lee. Lembra da calça Lee? Né? E um tênis All-Star. Tinha loucura para ter. Na minha época era um must. Era a coisa mais incrível. Então, agora que eu fiquei velho, eu queria ter um Audi, né? Uma Mercedes. Jamais terei uma... Eu tenho aqui um carro bem velho,
tem mais de 20 anos, já nem pago mais IPVA, né? Tá certo? Mas a gente precisa tomar um certo cuidado, porque as marcas, elas nos atingem. Elas tomam conta do nosso inconsciente. Aliás, o marketing é uma ciência que faz isso. Ela estuda meios de fazer com que a marca proposta fique grudada na sua mente. Por exemplo, Coca-Cola, né? Eu lembro das propagandas de cigarro da década de 70 e 80. As propagandas mais bonitas eram as propagandas de cigarro. Porque o pessoal estava fumando Hollywood e tal, não sei o quê, naquele carro, nas dunas de areia, no paraglider, não sei o quê, e tocava um rock maravilhoso, uma música belíssima, e você associava o cigarro àquela vida despojada. Percebe? Então, o objetivo do marketing é impregnar a sua mente, fazer grudar. Percebe? E a gente faz isso mesmo. A gente fica com essas coisas na nossa cabeça. Nós queremos isso, né? A gente gosta de saber que uma determinada marca é melhor do que a outra, né? É nosso desejo ter um hall, uma lista de marcas. Porque quando você vai comprar alguma coisa, você fala, essa marca é boa, né? Essa daqui é excelente. É natural procurarmos aquilo que mais gostamos. Percebe? É da nossa natureza. Ou que nós achamos que tem a melhor qualidade. Basta ver aí o dia que você vai comprar um celular. Que celular que eu vou comprar? Eu quero comprar um celular assim, assim, assim. Nós vivemos uma vida conforme... Nós não estou dizendo, o homem vive a vida conforme o desejo do seu coração. Porém, ele é marcado pelos momentos bons ou ruins da sua vida. Né? Eu dou um exemplo, né, como, por exemplo, a primeira namorada. Quem não se lembra da sua primeira namorada, o primeiro beijo? Né? Quem vai esquecer isso? Não esquece. Nunca vai. Você ama outra pessoa, mas aquele momento você não vai esquecer. Porque ficou impregnado na sua mente. Está lá, guardado. Né? O falecimento de uma pessoa. Por exemplo, uma mãe, quando tem o primeiro filho, ela fica marcado para o resto da vida aquele momento. E o segundo filho, e o terceiro filho também. É um momento tão importante. Né? Algumas marcas não são apagadas pelo tempo. Né? Outras são. Algumas ficam eternizadas. Né? Quem tem uma boa memória sofre mais. Porque não esquece facilmente o passado. Né? Então, tem gente que tem memória, né, muito boa. Um bom exemplo aí no caso da mãe, né, no nascimento de um filho. Um outro detalhe importante sobre a marca são as marcas negativas. Elas tendem a ser mais fortes do que as marcas positivas. Elas tendem a ser mais duradouras. Porque momentos ruins da sua vida fica tão marcado dentro do seu coração que você fala, não quero nunca mais viver isso daí. Né? Porque a marca negativa, aquilo que acontece na sua vida, as negativas, ela tem uma carga emocional muito maior. Não estou assim, dizendo que todas, não. Estou dizendo que elas tendem a ser mais marcantes, né? Isso me faz concluir que parte da felicidade de uma pessoa, ela é afetada pelas marcas que ocorreram durante a sua vida. Você pode ver, uma pessoa muito feliz é uma pessoa que foi marcada positivamente a vida inteira. Uma pessoa muito triste, uma pessoa que foi marcada negativamente. Lógico, tem outros componentes, claro, tem vários componentes, mas eu estou dizendo assim, que é uma tendência. A pessoa feliz, você vai ver, vai olhar o passado dela, vai ter boas lembranças de coisas boas, positivas. E as pessoas mais tristes vai ter mais lembranças negativas, mais sofrimentos que aconteceu. Né?
É bem isso aí. E eu vou dizer uma coisa para vocês, indo para o lado do judaísmo, né? Os judeus, na época de Jesus, eles tinham conceitos muito errados sobre Abraão, né? Eles foram marcados durante a sua vivência, os judeus foram marcados como Abraão, não com a importância que Abraão teve. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, é o que está lá em João, peraí, só um segundo. Aqui, ó, quer ver? Em João, capítulo 8, versos 39 e 40. Olha só que interessante. Versos 39 e 40. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Tá vendo como eles tinham eles tinham conceitos errados sobre Abraão? Percebe? Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Então tá aí. Eles estavam tão convencidos que Deus era o pai deles, mas a marca maior em suas almas era o homicídio. O povo judeu tinha no seu coração a marca do homicídio. Procurais matar-me. Abraão não fez isso, ou seja, vocês não foram marcados corretamente. Olha o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem que conhecia o judaísmo, ele era mestre. Olha lá, capítulo 3. Olha lá, e havia entre os fariseus, ele era um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O cara manjava do assunto. Ele não era bobo. Ele se deixou ser marcado pelo judaísmo e Jesus falou assim para ele que ele tinha que ter uma nova marca, a marca do Espírito Santo. João, aí você lê esse capítulo inteiro de João, você vai ver aí. Fala, se você não, você tem que nascer de novo, você tem que nascer da água e do Espírito, tá aqui, ó. Ó, você tem que ser marcado pelo Espírito Santo. Se você não for marcado pelo Espírito Santo, você não pode entrar no reino de Deus. Não é uma marca física. Veja Paulo, o apóstolo, por causa da marca de amor e perdão que recebeu de Jesus, ele considerou suas marcas antigas como esterco. Está lá em Filipenses. Vamos abrir lá. Filipenses 3. Vamos dar uma olhada lá. Cadê Filipenses aqui? Preciso ir no oftalmo. Capítulo 3. Versos de 1 a 9. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, que é segurança para vós. Guardai-vos dos cães. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu anotei correto. Filipenses 3, de 1 a 9. É isso aí. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado, marcado, tá vendo? Com a circuncisão. Ao 8º dia da linha de Israel, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fui fariseu. Paulo era o cara, velho. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, eu fui bem marcado. Mas o que para mim é ganho, eu reputei-o por perda, por Cristo. Eu recuso essas marcas. E, na verdade, tem também, por perda, todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, pela marca de Cristo.
o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória. Tem umas traduções que fala esterco. E seja achado nele, ou seja, eu quero estar marcado com Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé, a marca de Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Olha que texto maravilhoso. Ele trocou as suas antigas marcas pelas marcas de Cristo. Vamos lá em Gálatas 6, versos 17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Que marcas eram essas? Eram marcas lá do o pessoal chama de, como é que chama? Tem um nome lá, os católicos usam um nome para isso. Né? As marcas, como se tivesse aqui, ó, na mão, um furinho, né? Os rasgos aqui do lado, os pés. Não, Paulo não estava falando disso, não. Não era marca física. É o corpo de Paulo estava submetido à servidão. Era essa a marca. Não, não é chagas. Não é chagas. É uma outra palavra. Bom, nós podemos fazer com que estas marcas sejam lucro, caso deixemos o Espírito Santo trabalhar em nós. Jesus pode deixar uma marca mais profunda, o amor e o perdão. O Espírito Santo pode trazer marcas mais profundas ainda, que é alegria, paz, dons. Então, irmãos, Jesus quer marcar a nossa fronte, a nossa testa. Jesus quer marcar a nossa mão, não é com 666, não. É uma marca muito mais maravilhosa. Eu estou aqui fazendo um esforço danado para lembrar a palavra, mas não estou conseguindo, não. Mas daqui a pouco eu lembro e eu falo para vocês. Então, irmãos, não fica com medo, não, da marca do 666. Para que ter medo do 666? 666 está do seu lado, dá uma olhadinha, olha em volta. A Bíblia fala que o diabo, né, Satanás, está ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Não vai ter medo disso. Muito maior é o que está dentro de nós, que é o Espírito Santo. Esse aí está marcando você todos os dias. Esse aí está mudando o seu pensamento todos os dias. Esse aí, esse espírito de amor, esse espírito de glória está dentro de você, causando marcas de amor profundas em você. É isso que está acontecendo. Então, não fica com medo do 666. Medo é do filme. Lá, você assiste um filme e fica com medo. Você assiste lá O Exorcista, você assiste lá o filho de Rosemary, como é que é? O bebê de Rosemary, aí você morre de medo, porque, né, Hollywood tem esse conceito, essa ideia de causar emoções profundas e fortes, mas não é assim, esquece isso. Não tem nada a ver. A pior coisa que tem é você ser marcado pelo mundo. É esse que a gente não dá muita atenção. É esse que não te dá medo. Aquilo que não te dá medo pode marcar você mais profundamente do que aquilo que te dá medo. Não, o bafomete vai causar medo. Ah, você vê aquela figura horrível, horrorosa. Ai, meu Deus, que medo. Não. Você tem que ter medo de conceitos, pequenos conceitos que o mundo te marca. Isso sim. Isso é perigoso. É disso que você tem que lutar.
Tá bom, irmãos? Eu encerro por aqui a minha palavra. Que Deus te abençoe profundamente, que você reflita sobre isso que eu acabei de te falar. Você quer ser marcado pelo Espírito Santo? Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, ouça a palavra, porque a fé é o mecanismo que você tem para que o Espírito Santo te marque. Tá bom? Deus te abençoe. Vou fazer uma pequena oração. Se você estiver ouvindo a gravação, não tem problema. Pode fechar os olhos que nós vamos orar. Jesus querido, nos abençoe agora, Senhor. Abençoe aqueles que ouviram essa mensagem e que o Senhor possa trazer alegria profunda no coração daqueles que ouviram essa mensagem, Senhor. E que tudo aquilo que é do mundo, Jesus, nós possamos ser advertidos por Ti para não permitir que essas coisas nos marquem, tá bom? Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Só um segundinho, eu vou fechar aqui.